Boa noite, irmãos. Boa noite, irmãs. Que a paz do Senhor Jesus nos envolva. Nós sempre reclamamos do tempo, da falta dele no nosso dia a dia. E nesse momento de reclusão social, muitos de nós não sabemos o que fazer com a sobra dele. E é sobre esse tesouro imensurável que nos fala a mensagem de hoje, do livro Caminho, Verdade e Vida, de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel, o tempo. Aquele que faz caso do dia, para Senhor o faz. Paulo, Romanos capítulo 14, versículo 6. A maioria dos homens não percebe ainda os valores infinitos do tempo. Existem efetivamente os que buscam dessa concessão divina. Julgam que a riqueza dos benefícios lhes é devida por Deus. Seria justo, entretanto, interrogá-los quanto ao motivo de semelhante presunção. Constituindo a criação universal patrimônio comum, é razoável que todos gozem as possibilidades da vida. Contudo, de modo geral, a criatura não medita na harmonia das circunstâncias que se ajustam na terra, em favor de seu aperfeiçoamento espiritual. É lógico que todo homem conte com o tempo, mas, se esse tempo estiver sem luz, sem equilíbrio, sem saúde, sem trabalho, não obstante a oportunidade da indagação, importa considerar que muito raros são aqueles que valorizam o dia, multiplicando-se em toda parte as fileiras dos que procuram aniquilá-lo de qualquer forma. A velha expressão popular matar o tempo reflete a inconsciência vulgar neste sentido. Nos mais obscuros recantos da terra, há criaturas exterminando possibilidades sagradas. No entanto, um dia de paz, harmonia e iluminação é muito importante para o concurso humano na execução das leis divinas. Os interesses imediatistas do mundo clamam que o tempo é dinheiro, para em seguida recomeçarem todas as obras incompletas na esteira das reencarnações. Os homens, por isso mesmo, fazem e desfazem, constroem e destroem, aprendem levianamente e recapitulam com dificuldade na conquista da experiência. Em quase todos os setores de evolução terrestre, vemos o abuso da oportunidade complicando os caminhos da vida. Entretanto, desde muitos séculos, o apóstolo nos afirma que o tempo deve ser do Senhor. Então, rogamos a todos que elevem os seus pensamentos e possamos agradecer. Amado Senhor Jesus, Mestre amigo, muito obrigada pela oportunidade do trabalho na Tua seara. Te rogamos a Sua presença para que nos envolva com o Seu amor e com a Sua paz, e intua a nossa querida amiga Tânia, que trará o Evangelho desta noite. Obrigada, Senhor, por estar sempre ao nosso lado. Sede conosco, meu querido amigo, que assim seja. Dando continuidade aos nossos trabalhos, o Evangelho da noite é o capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, esquecimento do passado e motivos de resignação, itens 11 a 13. Boa noite a todos, que a paz de Jesus esteja conosco. Nós daremos sequência ao capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos. Quando nós vamos, meus irmãos, analisar esta fala de Jesus, nós precisamos, e quando vamos analisar a contextualização do Evangelho, de como os capítulos foram dispostos, nós vamos verificar que a aflição ainda é algo presente nas nossas vidas. Todos nós vivemos momentos de aflição, em maior ou em menor grau. Mas como entender
esta fala do Cristo, dizendo que seríamos bem-aventurados como aflitos. Então, a primeira análise que nós concluímos é que Jesus não se referia a todo tipo de aflito. Não é qualquer aflição, não é em qualquer situação na nossa vida, mas a bem-aventurança estará de acordo com aquilo que está na nossa intimidade. Este capítulo, portanto, dentro dos itens que nos são trazidos, nos traz uma estrutura didática para que construamos na nossa intimidade a bem-aventurança, a paz, a harmonia que tanto necessitamos. Vamos verificar logo no início que ele, então, didaticamente, Kardec coloca como primeiro a justiça das aflições. Porque se eu não partir do pressuposto de que Deus é bom e justo, dificilmente entenderei os desafios que me serão apresentados na minha vida. Esta primeira informação da sua bondade e da sua justiça fará com que eu, na minha vida, diuturnamente, lançarei mão desta informação para transformá-la em resignação, em paciência, em tolerância, para que eu possa enfrentar os desafios, as provas, as expiações, mas também muito além disso, o aprendizado, a experiência que a reencarnação nos proporciona. Então, um Deus bom e justo será sempre aquela informação, aquele tesouro guardado no íntimo das nossas almas, no íntimo dos nossos corações, para que nós sempre façamos uso deste conteúdo para as nossas vidas. Mas não basta eu entender que a justiça, que há uma justiça nessas aflições. E o Evangelho então vem complementar, nos falando das causas atuais e das causas anteriores. Nem toda a aflição, meus irmãos, que nós passamos tem o seu fundamento na existência passada. Muitas dores, muitas dificuldades, muitas lágrimas são resultado do nosso proceder hoje. Muitos momentos de solidão, muitas dificuldades são resultado de como estamos procedendo. Então, nem tudo está no passado. Embora nós vamos ter no nosso presente este passado de outras existências, bem como o passado do ontem, dos 5 minutos atrás, que vão envolvendo e atuando e interferindo nas nossas vidas. Então, o Evangelho traz-nos didaticamente estas informações, para que eu possa parar para pensar que todos os dias é um momento de rever as minhas atitudes. Nunca será tarde para o arrependimento. Nunca será tarde para um pedido de perdão. Nunca será tarde para parar e repensar, ressignificar, dar um novo valor a determinadas questões que talvez estejam apagadas, esquecidas da nossa memória, como muito bem nos disse a nossa companheira Gisele. Vejamos que nós todos vivíamos aflitos porque não ficávamos em casa. E de repente um ser tão pequenino nos convida a pôr o pé no freio. E a pergunta é, meus irmãos, o que temos feito com a bênção dessas horas? Com este convívio que o Senhor tem nos proporcionado com os nossos filhos, com os nossos pais, com o nosso esposo, com a nossa esposa. Então, repensar, ressignificar, dar um novo valor e, de outra ponta, por óbvio,
também tiraremos um valor excessivo a determinadas questões das nossas vidas, que no fundo agora, diante de todo este novo panorama que nos apresenta, e que certamente as nossas vidas nunca mais serão as mesmas, vem nos mostrar o que de fato é fundamental e importante para todos nós. Chegamos então, pela lógica kardeciana, ao esquecimento do passado. Esta é um grande questionamento, meus irmãos, de muitos dos seres humanos. Mas se eu soubesse o que eu fiz na outra vida, nossa, as coisas seriam muito mais fáceis aqui. Mas não é verdade. Nós pronunciamos ou reproduzimos esta fala sem nos darmos conta da primeira informação que Kardec trouxe no início do capítulo: a bondade, a justiça, a perfeição que Deus colocou e distribuiu na sua criação, dando-nos, ao reencarnarmos, apenas aquilo que de fato nós necessitamos, que é a voz da nossa consciência e as nossas tendências instintivas. A lei que está gravada na minha intimidade não é a minha. É uma lei magnânima. É uma lei que é fruto do amor de Deus. O tribunal que existe na minha consciência não me pertence. Ele pertence a Deus. O julgamento não é externo. Ele é sempre de foro íntimo. E todos nós nunca fugiremos das consequências das nossas ações. Por isso, é de suma importância pensar, para depois agirmos. Então, eu não me lembro aquilo que fui, mas o resultado daquilo que eu produzi está na minha intimidade. Nós somos a somatória de tudo que fizemos daqui para trás. Trazemos o patrimônio daquilo que construímos. Portanto, não há nada fora do lugar. Não há nada que está sobrando, muito menos que está faltando. Na minha consciência está gravada a lei de Deus. Não mais em livros externos, dentro. E é este patrimônio precioso, que é a lei de Deus, que me dará todas as condições, na medida em que eu vou desenvolvendo a minha inteligência, o meu conhecimento, que eu vou trazendo luz para as minhas vidas através da ciência, da informação, da religião, da filosofia, de todos os ramos de saber. Vou me fazendo luz. Então esta voz, ela estará cada vez mais clara, mais precisa, e eu, em consonância com a lei de Deus, estarei cada vez mais, como dizia Paulo de Tarso, não mais apenas vivendo em mim, mas o Senhor permitindo que Ele habite na minha existência, na minha intimidade. Portanto, não me lembro o que eu fiz, mas tenho o patrimônio, a informação necessária para seguir adiante, que é a voz da consciência. Mas não apenas isso. Esta inteligência suprema, esta causa primeira de todas as coisas, também me deu as tendências instintivas. E assim nós vamos percebendo que o instinto está aí para nos proteger. Vamos pôr a mão em algo que, ao percebermos que está quente, automaticamente nós tiramos a mão. Quando estamos no escuro e vem uma luz muito forte na direção dos nossos olhos, instintivamente vamos fechá-lo para nos proteger. Então vamos vendo que tudo aquilo que nós necessitamos para seguir
nós temos. Gabriel Delany, no seu livro A Reencarnação, quando trata do esquecimento do passado, ele faz a seguinte afirmação: o esquecimento de uma falta não atenua as suas consequências. O fato de eu não me lembrar aquilo que fiz não impede que todas as consequências que eu terei que ter na minha vida, sejam elas boas ou não, que elas aconteçam. E este entendimento é algo muito importante, porque nós vamos ver, por exemplo, nas nossas reuniões mediúnicas, e a própria literatura demonstra muito bem isso, que na condição de agredidos, nós olhamos para o agressor em uma fotografia atual, numa imagem do hoje, mas obviamente estamos enxergando aquele agressor no seu ontem. E nós, por imaginarmos que ele neste momento não se lembra daquilo que fez, começamos a concluir que então a justiça de Deus não existe. Afinal de contas, no nosso julgamento, ele está aí numa boa, o que não é verdade. Porque cada um de nós carregará na sua intimidade a somatória dos atos, bons ou ruins, que praticou. Então, o fato de eu não me lembrar não impede que a lei de justiça se aplique na minha vida. A diferença, portanto, estará que a lei de Deus, representada pela sua justiça, sempre estará para nos educar. Diferentemente da vingança, que vem apenas para fazer sofrer por fazer, sem dar ao agressor a oportunidade da transformação, da reflexão e da mudança de comportamento. Quando nós optamos pela vingança, meus irmãos, nós estamos apenas querendo retribuir o mal com o mal. Ao passo que quando Deus nos dá a oportunidade de, em esquecendo o ato perpetrado, o ato praticado, e hoje resgatando no processo de remissão das nossas dificuldades, das nossas dívidas, Deus está nos dando a oportunidade, não de aniquilar-nos, mas fazer com que o mal que ainda existe na nossa intimidade efetivamente seja destruído, que ele desapareça, que nós sejamos puros, sejamos homens de bem. É isso que a lei de Deus mostra-nos, que como ela se aplica, diferente, portanto, apenas da vingança. Assim, muitas vezes a pessoa vai dizer: não, mas se eu me lembrasse, eu agora teria mais dificuldade de saber como proceder. E aí nós vamos verificar que Emmanuel vai nos esclarecer que o esquecimento do passado resulta na diminuição do estado vibratório do espírito. Então vamos dar um exemplo. Em algum momento eu recebi uma agressão muito séria, muito violenta, e aquilo mexeu demais com a minha intimidade, muito com a minha intimidade. Me fez sofrer, me fez chorar, me fez ficar muito brava, com raiva, a ponto às vezes de desenvolver até um ódio do agressor. Quando tudo isso ocorreu na minha intimidade, eu fiz com que o meu perispírito vibrasse em uma intensidade. E assim, durante um tempo, todas as vezes que eu me lembro daquele ato, ou se eu encontro a pessoa do agressor, tudo aquilo vem à tona e, portanto, eu estou dando sempre um choque de uma vibração negativa no meu perispírito, portanto, no meu corpo. E quantas vezes, meus irmãos, este desejo de vingança, essa raiva, esse ódio, esta mágoa, ela é tão intensa nas nossas intimidades que nós até causamos doenças no nosso próprio organismo físico. Como resolver esta questão? Se a nossa memória, o nosso cérebro, ele é programado para lembrar.
Então, o que faz a providência divina dentro do seu imensurável amor? Faz com que nós joguemos um véu por cima deste acontecimento e num outro momento onde nós estaremos numa nova cena, outros corpos, mas as mesmas personagens. Faz, portanto, com que nós vibremos em uma intensidade menor, para que aquela mágoa não seja tão profunda, para que aquele ódio não seja tão intenso. E de repente, aquele que ontem eu odiava com tanta intensidade, hoje seja alguém que às vezes só não me inspira confiança, mas eu já não odeio tanto. Tenho muitas dificuldades, mas não sei exatamente o que é. E assim a providência divina vai fazendo com que nós, a cada momento que nos reencontramos, possamos então vibrar menos naquilo que não é tão bom, para amanhã ou depois olhar para aquela pessoa e nos afirmar: puxa vida, até que ele não é tão ruim quanto eu pensava. Eu, num primeiro momento, achei que ele era tão antipático, mas até que ele não é tanto. E daqui a pouco, daquela antipatia, se transforma em uma simpatia, numa empatia e amanhã, no vero amor. Então Deus, através do esquecimento do passado, faz e nos permite a liberdade de caminhar com as nossas cabeças erguidas, porque todos nós somos devedores. Todos nós devemos a lei, em algum grau e em alguma intensidade. Então, o Senhor faz com que eu vá me esquecendo, porque senão como eu me reergueria? Como poderia sobreviver a tantos olhares de inquisição? Como poderia me reerguer? Como poderia ter autoestima? Como poderia acreditar em mim mesma? Se eu tivesse sempre dedos que estivessem a me apontar e olhares a me acusar. Não, meus irmãos. Seria impossível, nos diz Joana de Ângeles, a convivência social, se todos nós nos lembrássemos na mesma intensidade de tudo que fizemos. Então, longe de ser um obstáculo nas nossas vidas, o esquecimento do passado é uma bênção. Coloca tudo no seu devido lugar. Reúne embaixo do mesmo teto agressores e vítimas, assassinos, homicidas. E através desta convivência diuturna, da renúncia, da paternidade, na maternidade, na fraternidade, nós vamos curando as nossas feridas e vamos desatando os nós do ódio para fazermos laços de verdadeiro amor. O capítulo ainda vem nos falar sobre os motivos de resignação. Por óbvio, eu só posso me resignar, aceitar, concordar com a proposta divina se eu entendo, dentro daquelas informações que falamos, da justiça das aflições, que existem causas que neste momento eu não consigo compreendê-las, das dificuldades, das situações que eu passo. Então, mas se Deus é bom e justo, esta causa também há de ser justa e ela estará em algum momento da minha vida. Mas nem tudo está numa outra encarnação. Muitas dificuldades são provocadas por nós mesmos nesta. E aí então, entendendo que há muitas questões que precisam ser jogadas um véu para que eu possa me reerguer e prosseguir, então nós chegamos nos motivos de resignação. Na compreensão de que eu só posso ser consolada, só posso ser consolado se for
esclarecido. Quando nós nos ajustarmos o nosso programa, a nossa vontade, o nosso desejo com o desejo divino, quando os nossos programas de vida forem os mesmos, nós entenderemos todas essas questões. Assim como Paulo de Tarso. Vejamos, Paulo vive uma situação muito interessante. Ele está em Efésios. Já trabalhava há mais de 20 anos. Tinha andado por toda a Ásia. Havia já aberto muitas igrejas, doutrinado muitas comunidades. E então Paulo, diante de um diálogo indelével, inesquecível com João, filho de Zebedeu, e após uma situação muito difícil para os seus amigos, Prisco, Áquila, que afinal de contas haviam sido presos por conta de uma confusão em torno da deusa Diana, Paulo vai fazer um relato a João das suas lutas, das suas dores. Havia feito muito mal, havia perseguido os cristãos, tirado crianças das suas mães, desmantelado quantas famílias. Paulo havia perseguido, havia torturado em nome de Deus. Procurava dentro daquela sala de tortura arrancar a verdade a qualquer preço, acreditando que sim, estava sendo fiel a Deus e a Moisés. Depois daquele momento inesquecível na estrada de Damasco, aonde naquele deserto, aonde todos nós somos convidados a caminhar para encontrar com Jesus, Paulo, então, depois daquilo, é tido como louco, é tido como doente, é tido como mentiroso. Nunca saiu de uma cidade que não fosse, depois de muitas lutas, de perseguições, às vezes apedrejamentos, prisões, açoitamento. Era tudo muito difícil. Eram mais de 20 anos no bom combate. E ele então vai dizer a João, depois de narrar todas essas dificuldades que ele havia passado, mas que ele não via como dificuldade, porque, diz ele, Jesus havia lhe ensinado a paz, a tranquilidade de consciência diante do trabalho, do dever fielmente cumprido, porque é somente isso, meus irmãos, aonde nós encontraremos os motivos de resignação. Não é apenas entender que somos devedores, que temos uma dívida para pagar e cruzar os braços e achar que basta isso. Até porque a nossa existência, ela é um canto de trabalho, ela é um canto, ela é uma seara de lutas, mas do bom combate, de experiências, de encontros e de reencontros. Nós não podemos resumir a nossa existência apenas na condição de devedor. Muito maior do que isso é a nossa condição de discípulo, de aluno e, acima de tudo, de aprendiz. Porque, afinal de contas, o único título que Jesus aceitou foi o título de mestre. E como mestre, ele tem nos ensinado há mais de 2000 anos como proceder. Então Paulo dizia a João, eu encontrei. Jesus tem me ensinado diante de todas essas lutas, de todas essas experiências pelas quais eu tenho passado, o Senhor tem me ensinado a paz que tanto almejamos. E João, diante daquela narrativa sincera,
diante daquela narrativa que não tinha nenhum tom de revolta? Porque vejamos, meus irmãos, nos motivos de resignação, os espíritos são muito claros. Se eu estou no bom combate, mas estou a reclamar, eu estou perdendo os frutos do trabalho. É como se ao final do dia, todo o trabalho que eu executei e tivesse representado em uma cesta de frutos, eu chegasse ao final do dia e jogasse todos fora, não os aproveitasse, não sorvesse daqueles frutos as lições preciosas, o nutriente para a nossa vida, para as nossas reflexões. É como, portanto, se eu trabalhasse e vivesse à píngua, estivesse dentro de um lugar com uma fonte límpida de água e estivesse a morrer de sede, estivesse dentro de um lugar com muita comida, mas estivesse a morrer de fome. Portanto, a reclamação, ela é um testemunho, ela é uma prova de que nós não somos resignados. Ainda não. Porque talvez ainda não nos consolamos. As informações trazidas pelo Evangelho ainda não calaram fundo no nosso coração. Diante de toda esta situação que estamos vivendo de pandemia, quantas vezes, talvez, a nossa fé tenha fraquejado? Passamos todos esses dias, que não são muitos, resignados, confiantes, esperançosos, que depois da tormenta nós teremos um dia de céu azul, nós teremos os pássaros vindo cantar na nossa janela. Como está a nossa fé nos dias de coronavírus? Então, será que nós, de fato, a boa nova é um patrimônio? É o nosso maior tesouro? É aquilo que está nos dando a paz para levantar e seguir? Para, no meio de tanto desespero, sermos a voz lúcida? Para, no meio de tantas dúvidas, sermos aquele que tem a certeza? Como está a nossa intimidade, meus irmãos? Paulo, após dizer a João todas as dificuldades que passava, estava em paz, estava sereno. Não enxergava naquele bom combate nenhum motivo para gritar contra Deus, para reclamar que a culpa era do Senhor, era de Jesus, era de quem quer que seja. Tudo ele enfrentava e tudo ele assimilava como aprendizado, como um patrimônio que jamais será destruído, que o ladrão nunca poderia levar, que a ferrugem nunca poderia destruir, que é o patrimônio dos grandes homens, que são corajosos, que não são covardes, que enfrentam e que de toda situação trazem para as suas vidas as gotas do aprendizado, o orvalho que enche, que nos nutre e que nos alimenta. Após o que toda aquela narrativa, João irá dizer para ele: Paulo, és feliz, porque tem entendido o programa que Jesus tem a teu respeito. Por isso Paulo era resignado. E essa pergunta, meus irmãos, deve calar fundo nos nossos corações. Temos entendido o programa que Jesus tem para as nossas vidas? E João concluirá:
Não vamos nos entristecer com as dificuldades, Paulo. Não vamos nos entristecer com os martírios, com as lutas, com os desafios. Porque se o Senhor, que é o ramo verde, que é o todo amor, que é o amor não amado, se despediu do mundo na infâmia da cruz, por que nós, seus discípulos, iremos temer a marca, as cicatrizes do Cristo? Não podemos. Então, a resignação passa pelo entendimento, pela compreensão, por ajeitarmos essas questões na nossa intimidade, colocarmos cada coisa no seu devido lugar. E fica o convite para que nesta noite estrelada, que agora não podemos dizer que não temos tempo para apreciá-la, na lua que nos vem beijar a face, no seu brilho, que seja amanhã, no céu azul que se apresenta, no perfume das flores, nos primeiros sinais do outono através da queda das folhas, para nos dizer que logo mais as flores estarão aí, as cerejeiras, para brilhantar os nossos olhos, para perfumar as nossas ruas, que possamos olhar para tudo isso e dizer: Senhor, muito obrigada por estar aqui. Muito obrigada por mais esta oportunidade, Senhor. E me ajude a diuturnamente viver e lutar o bom combate. Que Jesus abençoe-nos a todos. Muita paz. Obrigada, Tânia, por suas colocações preciosas. E só nos resta agradecer. Amado Mestre Jesus, muito obrigada por colocar o Teu Evangelho nas nossas vidas. Que o Senhor nesse momento possa derramar sobre todos nós as Suas bênçãos, o Seu amor, aliviando as nossas dores, ajudando na cicatrização das nossas feridas e nos intuindo com a Sua paz, para que passemos por esse momento de turbulências com serenidade, que sejamos a diferença na vida dos nossos irmãos, a calma na vida dos nossos companheiros. Obrigada, Mestre amigo. Esteja conosco, agora e sempre. Que assim seja. Obrigada a todos pela participação.